Sejam todos bem-vindos a este vídeo neste canal. Vamos prosseguindo com este curso, O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Neste vídeo, como tema, Demônios no Antigo Testamento, parte 2. No vídeo anterior, a parte 1 deste tema, tínhamos afirmado e mostrávamos que no Antigo Testamento não existe a ideia de demônios, a figura do demônio. O que aparece é a figura de outros deuses, que por vezes são, na tradução, apresentados com a palavra demônios, mas que são traduções equivocadas, porque se tratam de divindades, se trata de deuses dos outros povos. E também refletíamos se esses outros deuses seriam, na verdade, demônios, mas que a Escritura nos diz que esses outros deuses simplesmente não existem, certo? A Escritura não diz que estes outros deuses eram, na verdade, demônios no sentido de anjos caídos, espíritos maus. Não. Ela vai nos dizer que esses outros deuses, demônios no sentido de divindades, são vazios e não existem. Vimos algumas figuras do Antigo Testamento, desses outros deuses, e prosseguimos agora trazendo e tratando, por exemplo, a figura de Lilith. É uma das deusas que aparece e, por vezes, na mentalidade mais moderna, é apresentada como um demônio feminino, né? Às vezes assim que ela aparece. Bem, a figura de Lilith aparece somente uma única vez na Sagrada Escritura, em Isaías 34, versículo 14. Diz o texto: Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros chamarão os seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Bem, Lilith era também um nome de uma deusa da Mesopotâmia, conhecida como uma divindade da noite que assombra lugares desolados. Era a figura de uma deusa. Os judeus que traduziram o texto hebraico para o grego, chamada versão da Septuaginta, e essa tradução aconteceu no século 2 ou 3 antes de Cristo, traduziram o termo Lilith do hebraico por Onokentaurus, que é um ser híbrido da mitologia grega, metade jumento, metade humano. Então, uma divindade, né, da mitologia grega. Então, na tradução para a Bíblia em grego, foi usada essa palavra, Onokentaurus, que se trata também de uma divindade da mitologia grega. São Jerônimo, quando traduziu para o latim, usou o termo Lamia, que era um demônio, uma divindade feminina da mitologia greco-romana, do Império Romano daquele tempo. Ele usou essa palavra Lamia, que na mitologia grega era a rainha da Líbia, filha de Poseidon e amante de Zeus, e que se tornou um demônio devorador de crianças. Chamavam-se também de Lâmia certos tipos de monstros, bruxas ou espíritos femininos que atacavam jovens ou vigilantes e lhes sugavam o sangue. Mas se trata aqui de uma mitologia greco-romana, né? Dessa figura chamada de Lâmia, que foi o termo usado no latim por São Jerônimo quando traduziu Lilith do hebraico, sendo que Lilith era também o nome de uma deusa da Mesopotâmia. Na Idade Média vai surgindo outras ideias ligadas a este demônio feminino. Então, surge a ideia de que Lilith seria a primeira esposa de Adão, que teria sido expulsa do Éden. Ela teria até mesmo tido relações com algum anjo ou arcanjo e tornou-se assim um demônio. E há outras ideias e opiniões que são lendas do imaginário judaico já do tempo da Idade Média, e que vai também muitas vezes influenciar cristãos, isso já na Idade Média, e várias ideias sobre essa figura de Lilith. Mas uma outra tradução do texto hebraico
é possível assim. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro, bodes, clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para ali. Lilith também pode ser traduzido como animais noturnos. De fato, no contexto de Isaías, ele prevê a completa destruição de Edom, de modo que apenas bestas ou animais selvagens habitarão aquele lugar e os escombros, incluindo ali hienas, bodes e lilot, segundo um termo hebraico encontrado nos textos de Qumran, né? O termo Lilith é mencionado em conexão com outros animais, por isso algumas traduções usam animais noturnos para se referir a Lilith. Então, outros ainda traduzem Lilith por coruja, e de fato se trata de alguma espécie de animal ou ave noturna que pode habitar escombros de lugares desertos. Então, esse termo Lilith pode e provavelmente se refere a algum tipo de animal, o modo como se chamava algum tipo de animal, porque o texto de Isaías está falando disso, né? De lugares abandonados que seriam habitados por cães bravos, gatos bravos ou bodes, né? Ou às vezes traduzido por cão selvagem ou por hiena. Se trata de algum tipo de animal selvagem, e também animais noturnos, às vezes identificado como aves noturnas, por isso alguns usam o termo coruja. E aí nós percebemos que o texto de Isaías não está falando absolutamente nada com relação a demônio ou a um tipo de demônio. Se trata de lendas posteriores e não há mais nada na escritura sobre Lilith. Bem, aparece também no Antigo Testamento a figura de Asmodeu, e ela vai aparecer no livro de Tobias. E aí é aqui que entra uma possível exceção, porque de fato no texto de Tobias nós vamos encontrar o termo demônio. Por quê? Porque nós só temos os originais do texto de Tobias em grego, provavelmente foi escrito em grego. E ali se usa a palavra demônio para se referir a Asmodeu. Então seria mais ou menos a única exceção que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas vamos olhar o que diz o texto. A figura de Asmodeu vai aparecer em Tobias, capítulo 3, versículo 8. Está falando de Sara, que fora dada 7 vezes em casamento, e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus maridos, um após o outro, antes que se tivessem unido a ela como esposos. Tobias 6,7 vai dizer: Então Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio há no coração, no fígado e no fel de peixe? Respondeu ele: Se se queima o coração ou fígado de peixe diante de um homem ou de uma mulher, atormentado por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo mal e o faz desaparecer para sempre. Quanto ao fel untado com ele, os olhos de um homem que tem manchas brancas e soprando sobre as manchas, ele ficará curado. Então aqui o texto fala, né, de Asmodeu como o pior dos demônios, que mata os 7 maridos de Sara, e depois fala dessa dica que dá um anjo a Tobias para pegar coração e fígado de peixe e queimando-os, a fumaça do peixe afugenta o demônio. Tobias 6, 14 e 15. Tobias diz a Rafael: Também ouvi dizer que era um demônio que os matava, os 7 noivos de Sara. Por isso tenho medo de desposar Sara. A ela o demônio não faz mal nenhum, porque a ama. E Tobias 8, versículo 2, recordou-se Tobias dos conselhos de Rafael, e tirando o fígado e o coração do peixe de dentro do saco onde os guardara, colocou-os sobre as brasas do perfumador. O cheiro do peixe expulsou o demônio, que fugiu pelos ares até o Egito. Rafael seguiu-o e acorrentou-o imediatamente. Então Tobias tinha medo de tomar Sara por esposa, por quê? Porque os 7 maridos dela tinham sido mortos, os 7 pretendentes tinham sido mortos por este demônio Asmodeu. E então, né, aqui Rafael instrui Tobias a pegar o fígado e o coração de um peixe e queimá-los, e a fumaça iria afugentar
aquele demônio. É disso que se trata esse trecho, né, do livro de Tobias. Bem, o que temos aqui? O fato de que se trata de um texto literário e não histórico, no sentido, né, próprio da palavra história. Alguns discutem se talvez o livro de Tobias se refira a alguma história, mas já contando-a de um modo alegórico, metafórico. Então, Asmodeu, que significa aquele que faz perecer, reflete a ideia de uma divindade persa do zoroastrismo, Asmadeva, divindade da ira. Provavelmente é uma influência de uma divindade da Pérsia, este personagem. E ao mesmo tempo ele reflete ideias mitológicas do envolvimento de anjos com mulheres. Asmodeu ama Sara, por isso mata os seus pretendentes. Tobias já foi escrito bem tardiamente, é um dos últimos livros assim do Antigo Testamento, escrito num tempo em que a mentalidade judaica já estava muito misturada com mentalidades de outros povos, com influência né, da Grécia, por isso o texto mesmo é escrito em grego, né? Então haviam várias dessas influências, tanto é que nesse período, né, do texto de Tobias e um pouco posterior, vários textos do Antigo Testamento apócrifos vão trazer ideias, né, e imagens de anjos lutando, de anjos que se apaixonam por mulheres e coisas desse tipo, mas se trata aqui de mitologia judaica, de lendas judaicas, né, que vão surgindo. Então, aparece um pouco isso nesse livro de Tobias. No entanto, o livro é claramente um texto literário, como se fosse uma espécie de conto. Então, a gente tem que entender que alguns textos da Escritura, alguns livros, alguns relatos, eles são relatos literários, onde a palavra de Deus é a mensagem que se quer trazer. E a gente não pode lê-los literalmente. Há textos, sim, históricos. Assim como na Bíblia há poesia, há livro de cânticos, há orações, há contos, há crônicas. Então, há uma porção de gêneros literários na Bíblia. E por isso há de se ter um certo cuidado, né, quando se lê o texto. Porque se a gente for levar à risca, bem, ninguém admite a ideia de demônio que se apaixona por mulher. Que o demônio tem poder de matar alguém, ainda mais por ciúme. A igreja não admite nenhuma dessas ideias. Isso não corresponde a nenhum tipo de ensinamento da própria igreja, como também não aparece em nenhum outro texto da Escritura, né, como uma doutrina. Também ninguém admite que a fumaça de peixe expulsa demônio e que demônios podem ser acorrentados. Então, se trata de um personagem literário dentro de uma história literária. É disso que se trata. E a gente vê, né, que a ideia é bem diferente. O demônio não possui ninguém aqui, né? Esse Asmodeu não possui ninguém, não tem possessão demoníaca. E mesmo o que nós vemos Tobias realizar não é propriamente um exorcismo, porque ele não está tirando o demônio do corpo de ninguém. Ele simplesmente está queimando o coração e o fígado do peixe para afastar o mal, né, que está ali e que se atribui, né, a esse demônio, o Asmodeu, que era uma divindade persa, né, mas que adentra na mentalidade ali, né, judaica, se mistura. Ou seja, a gente vê que a ideia desse demônio Asmodeu e desse relato é totalmente literário e nem sequer corresponde ao que nós, no nosso tempo, o que hoje se acredita sobre demônio e ação do demônio. De novo, não se admite ideia de demônio apaixonando-se por mulher, demônio matando homens por ciúme de uma mulher. Isso são relatos literários, né? Isso são relatos literários. E, e a mensagem é a mensagem, né, de confiança de Tobias, né, da relação dele com Sara. É isso que nós devemos tirar, né, da confiança em Deus e por aí vai, né, como mensagem do texto, mas aqui não é o tema, o sentido do texto de Tobias, só pegamos esse relato onde aparece a figura desse demônio, e que é uma exceção no Antigo Testamento, né, que é uma exceção no Antigo Testamento, mas como a gente pode ver, se trata de um texto literário,
por influências mitológicas de outros povos. Então percebe-se que as ideias que aparecem no livro de Tobias não têm correspondência em outro texto do Antigo Testamento, que é um texto literário, que não visa ensinar nenhuma doutrina sobre demônios, sobre a ação do demônio e de fato, né, como expulsá-los, porque ninguém usa mais e nunca usou na Escritura, a gente nunca vê, né, se usando fumaça de peixe para expulsar demônio. É um texto literário, né? É um personagem literário dentro de uma história, de um conto, né, para se expressar uma mensagem. Bem, outra figura que aparece no Antigo Testamento é a figura de Lúcifer. Será que aparece? Mas no nosso imaginário existe a figura de Lúcifer. Apareceria somente uma única vez no texto de Isaías, capítulo 14 e 12. Vamos ao texto, na tradução mais literal. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. Esse é o texto, traduzido, obviamente, né, para o português, do hebraico. Então, no texto hebraico, o que temos é estrela d'alva. Como caíste do céu, ó estrela d'alva. Quando o texto foi traduzido para o latim por São Jerônimo, já 400 anos depois de Cristo, a tradução dizia: Quomodo se sidisti de cielo Lucifer, qui mane oriebaris corruisti in terram que vulnerabas gentes. Então, é na versão em latim que vai aparecer a palavra Lúcifer, mas a palavra Lúcifer está traduzindo o termo estrela d'alva. E o texto de Isaías 14, 12 está usando ali uma metáfora para falar da queda do rei da Babilônia, assim como a queda da estrela d'alva. É disso que o texto está falando. Então ele se refere ao rei da Babilônia usando uma metáfora, né? E Lúcifer não aparece em nenhum outro lugar da Escritura, nem no Catecismo da Igreja, em nenhum documento oficial da Igreja. Simplesmente não existe essa figura na Escritura. Só existe aí, em Isaías 14, 12, com o sentido de, no texto original, estrela d'alva. E o latim, o sentido é aquele que porta a luz. Lúcifer significa aquele que carrega a luz. Então, a estrela luminosa, né, é a inspiração que faz São Jerônimo traduzir estrela d'alva por Lúcifer, aquele que porta a luz, mas no sentido de ser uma estrela, dentro de uma metáfora usada por Isaías para falar da queda do rei da Babilônia. E isso é tudo que há sobre esse termo Lúcifer. Não tem nenhuma referência a um anjo caído do céu, nada disso. E a ideia de que Lúcifer era um anjo caído do céu? Alguns até o identificam como músico também. São traduções culturais que vão se formar. A partir também de textos apócrifos, crenças populares. É a partir disso, né? Então, a ideia de Lúcifer vai surgir 400 anos depois de Cristo por causa de uma tradução do latim. Veja, não faz parte da revelação bíblica. E como também não faz parte do ensino da igreja. Como eu disse, não há nem no catecismo nenhuma referência a Lúcifer. Não há em nenhum texto oficial da igreja referência a Lúcifer. Não há, né? Oficialmente, sobre a questão da queda dos anjos, a igreja somente diz que Deus criou seres espirituais bons que caíram, só, não diz como. Não fala que havia um anjo chamado Lúcifer, que era um anjo de luz, que teve inveja. São teorias teológicas de crenças populares que vêm, né, por diversos fatores, mas como a gente pode ver, não é revelação bíblica. Não há na revelação bíblica nada sobre um demônio chamado Lúcifer. Há uma má interpretação de um texto de Isaías 14, 12. Né? Para a gente ver como se vai se aumentando essa confusão sobre Lúcifer e Satanás, apenas a título de curiosidade, para a gente ver aqui um pouco de contradição até mesmo dos exorcistas. Então, Padre Elias Vela, no livro O Diabo e o Exorcismo, vai dizer que Lúcifer, como anjo de luz, ao cair, tornou-se Satanás. Portanto, para ele, Padre Elias Vela, Lúcifer e Satanás são o mesmo demônio.
E muitos opinam da mesma forma, e é a maioria. Ao cair, Lúcifer, que era aquele que portava a luz, tornou-se Satanás, adversário de Deus. A maioria pensa assim. Já Padre Fortea, no livro Suma Demoníaca, e Padre Gabriele Amorfi, dizem que Lúcifer é o segundo demônio na hierarquia dos demônios. O primeiro seria Satanás. Então haveria Satanás como um demônio mais forte, o chefe dos demônios, e depois Lúcifer como o segundo demônio mais forte. Só que para Padre Elias Vela, Satanás e Lúcifer são o mesmo demônio. Qual dos dois estão certos? E a partir da onde eles dizem coisas assim, que Satanás e Lúcifer são o mesmo, ou que Lúcifer é o segundo na escala de hierarquia dos demônios, porque nos exorcismos os próprios demônios teriam falado isso. E a gente acredita naquilo que demônios teriam dito. Então a gente vê que há essas contradições. No fundo, Lúcifer nem sequer existe na revelação bíblica. Também o magistério da igreja oficialmente não diz absolutamente nada, e tudo que se fala sobre Lúcifer como anjo de luz que caiu por inveja, isso, aquilo, não são senão teorias teológicas, crenças culturais, né? Que não ferem, como eu disse, a doutrina da igreja. Quem acredita não está pecando, não está indo contra a igreja, mas simplesmente está acreditando em coisas além daquilo que a igreja diz de modo básico, que Deus criou seres espirituais e que eles caíram. Como, por quê, como eles eram, se a igreja não entra nessas questões de modo oficial. Então, não há Lúcifer nem na Bíblia e nem no magistério oficial da igreja. Vai aparecer no Antigo Testamento ainda a figura de espíritos malignos da parte do Senhor. E aqui é algumas questões bem complexas também e interessantes até dentro da mentalidade, né, dos povos antigos. 1 Samuel 16,14 diz assim: o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul e um mau espírito procedente do Senhor lhe causava terror. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 diz: no dia seguinte, um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa. Davi tangia a lira como nos outros dias e Saul estava com a lança na mão. Então aqui, esses dois textos, como a gente vê, fala de um mau espírito, mas procedente do Senhor. Do Senhor. A sensação de terror e delírio é interpretada como algo que vem de fora, né? Por uma influência exterior, atribuído aqui a Deus como uma ação divina má, um espírito mau, porque Saul se afastou do Senhor. Então era uma espécie de castigo, talvez. Posteriormente, delírio e loucura será interpretado como causada por demônios. Mas, no fundo, se trata de estados psicológicos. Então, quem causa um delírio ou um sentimento de terror, né, que causa apavoramento, são demônios? Ou é o próprio Deus? Na mentalidade antiga, às vezes era até mesmo Deus que causava este espírito, né, de delírio, de torpor, por causa de um castigo, por exemplo. Ou então depois vão interpretar como uma ação do demônio, mas também por permissão de Deus. No fundo, são estados psicológicos que naquele tempo não se sabia explicar e às vezes se atribuía a Deus ou ao demônio. Pois não é Deus que causa o delírio de Saul, e nem deuses ou demônios. É uma forma de dizer e interpretar segundo a mentalidade da época. Davi deveria ter ficado com medo, estava contra o Senhor pela situação que ele estava vivendo, então, psicologicamente perturbado por tudo que estava acontecendo, sente medo, sente terror, acaba delirando e atribuem isso, né, no primeiro momento como um castigo de Deus e assim um espírito mau da parte do próprio Senhor, ou depois, quando pessoas passam pela mesma situação, vão dizer que é uma ação do demônio, uma perturbação do demônio. No fundo, são estados psicológicos, né? Ninguém vai dizer que é Deus que causa o delírio hoje em dia. Era uma forma de interpretar quando não se sabia explicar algumas coisas. E assim vai aparecer o Senhor enviando espírito de discórdia, em Juízes 9:23, espírito de mentira,
1 Reis 22, 13 e 20. Espírito de vertigem, Isaías 19, 14. Espírito de torpor, novamente, Isaías 29, 10. E quem hoje vai admitir que é Deus que envia espírito de discórdia, de mentira? Mas era a mentalidade da época. Por quê? Porque tudo era interpretado, em última instância, como ação de Deus, em vista de um bem maior. Então, Deus vai até provocar uma discórdia, mas em vista de um bem maior. Vai até mesmo causar uma mentira, enviar o espírito de mentira para alguém para dali tirar um bem maior. Né? Então, era um modo como se pensava. Como, por exemplo, a gente vê em Amós, capítulo 3, versículo 6. Acontecerá alguma desgraça na cidade que não seja por disposição do Senhor? Então o Senhor é causa de desgraça? Né? Eu sou o Senhor e não há outro, que forma a luz, produz as trevas, faz a paz e estabelece a correção. Então Deus é que causa a luz, mas também as trevas. Porque na cultura antiga, quem cria é Deus, quem dá alguma graça é Deus, quem castiga é Deus, quem põe à prova é Deus, tudo é atribuído a Deus. Lembramos de Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é atribuído a Deus, as coisas boas e até as coisas más. Ainda não se tinha o conhecimento daquilo que a gente chama de diferenciação de causas primeiras e causas segundas. Né? Vamos aqui dar um exemplo. Uma fábrica constrói um carro. O carro anda 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000 quilômetros, desgasta. E aí, por uma falha mecânica, acontece um acidente. E né, quem está ali, de repente, fica gravemente ferido. De quem é a causa do acidente? Do fabricante do carro? Obviamente que não. O carro desgastou. Mas quem construiu o carro? O fabricante. Então, em última instância, o fabricante é culpado. Mas obviamente que não é. Né? Porque houve um desgaste, né, mecânico, por exemplo. Né? Então, da mesma forma, Deus cria todas as coisas e as coisas são colocadas em movimento. Depois, as coisas vão acontecendo. E o que vai acontecendo não é propriamente culpa de Deus, é a liberdade da criação em existir, das causas da criação que vão agindo. Mas, em última instância, tudo retoma e retorna a Deus. Deus é causa de tudo, porque Ele que criou tudo. Mas Deus é culpado, entre aspas, né, de modo aqui último, se assim a gente pode dizer, figurado até, e não culpado no sentido de Ele causar diretamente algo. Mas, naquele tempo, tudo era interpretado como ação de Deus. Como ação de Deus. Então, até algo mal era interpretado como ação de Deus, embora em vista de um bem maior. Né? Então, quando não se sabiam explicar algumas coisas, atribuíam tudo a Deus e, às vezes, começa a aparecer outros personagens. Porque, de fato, diante da dificuldade desta ideia de achar que Deus era a causa de tudo e até mesmo do mal, surge muitas vezes figuras intermediárias que vão agir, mas com a permissão de Deus, que vão pôr à prova o ser humano, que às vezes vão ser instrumento para o castigo. E aí vai aparecer a figura do anjo do Senhor, né? Vai aparecer a figura de Satã, a serviço de Deus para colocar à prova o ser humano. Mais à frente a gente vai falar de Satã. Vai aparecer depois ainda a figura de inimigos de Deus, que vão agir ainda por sua permissão para tentar o ser humano, colocá-lo à prova novamente ou até mesmo castigá-los. Ideia posterior que vai ser atribuída a Satanás e demônios, mas bem posteriormente. Né? Então o que existe é uma confusão em entender a causa primeira, Deus como causa de tudo, e as causas segundas daquilo que acontece no dia a dia. E aí, às vezes, se atribuía tudo a Deus no primeiro momento. Ou depois daquilo que não se sabe explicar, se atribuía a espíritos, a demônios e por aí vai. E todas essas mentalidades, elas aparecem na Sagrada Escritura. Né? Aleatoriamente, porque a gente vai ver que não há uma doutrina na Sagrada Escritura para dizer, não, o que acontece é de fato causado por Deus, ou causado por demônio, ou por espírito. Não, a Bíblia não ensina isso de modo doutrinário. Ela cita crenças de um tempo. Né? Essas crenças aparecem na Bíblia, mas não é ensinamento bíblico propriamente dito. A Bíblia tão somente é um retrato da cultura do tempo em que os textos foram escritos.
mas paulatinamente a revelação de Deus vai crescendo e orientando o povo, né, numa compreensão mais profunda. Bem, então o que nós podemos concluir? Que não há demônio no Antigo Testamento. O que há? A figura de deuses, divindades de outros povos, Sedim, Sátiros, Lilith, Belzebu, Baal. Estes falsos deuses não existem, é o que vai dizer a Escritura. Eles são vazios. Não vai dizer que esses deuses são demônios no sentido de anjos caídos. Como a gente viu, não há na Escritura a ideia de anjos caídos, anjos que pecaram. Ainda não aparece no Antigo Testamento essas ideias. Há personagens literários como Asmodeu, é um personagem literário, como o Satã do livro de Jó, e mais à frente a gente vai falar do Satã de livro de Jó também. Há interpretações de ação divina causando delírio, discórdia, torpor, por ação de um espírito maligno da parte do Senhor em vista de um bem maior, mas era a maneira de explicar algumas coisas que eles não sabiam explicar e atribuíam ao espírito de Deus, né? E no primeiro momento isso, um espírito maligno da parte de Deus que causava delírio, torpor, que depois vai ser interpretado como ação de demônio ou isso, mas não é nenhuma coisa nem outra, são estados psicológicos que não sabiam explicar. Há a figura de Satã como aquele que põe à prova como função divina. Isso vai aparecer, e nós vamos falar disso no próximo vídeo, e ele não aparece como anjo caído, como iremos ver. Enfim, não há demônio, nem possessão, nem exorcismos. Não existe formulado no Antigo Testamento qualquer doutrina sobre anjos caídos, demônios, exorcismos, possessões como nós imaginamos. Não há. Há a figura de Satã, que nós vamos estudar no próximo vídeo, né? Tão somente. E essas ideias de deuses que não existem e da ação do próprio Deus, que envia espíritos malignos para causar algumas coisas, mas é Deus que está causando, segundo o Antigo Testamento. Não é demônio, não é anjo caído, é o próprio Deus. Mas eram maneiras de atribuir a Deus coisas que não sabiam explicar. Tão somente isso. Bem, assim terminamos essa primeira parte que fala sobre demônios no Antigo Testamento. E o próximo vídeo nós iremos falar da figura de Satanás. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando neste curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos.